Há momentos na vida em que tudo parece conspirar para nos tirar do centro. Você tenta desacelerar, respirar, ficar em silêncio por dentro, mas o mundo continua correndo. E quando você tenta acompanhar, algo dentro de você grita, porque no fundo você sente algo sagrado que está sendo deixado para trás. Talvez você conheça essa sensação, de finalmente experimentar um instante de paz após uma meditação, um retiro na natureza, e logo em seguida ser tragado de volta para a agitação, para os velhos padrões. Você tenta se manter presente, tenta preservar aquele estado de consciência, mas logo as conversas, os ruídos, as urgências, tudo parece invadir como uma enxurrada que não pede licença. E o mais curioso é que muitas vezes não são os acontecimentos externos que nos arrastam, mas o movimento interno que fazemos em resposta a eles. A ansiedade para explicar, a pressa em compartilhar, o impulso quase automático de pensar, nomear, controlar, tudo isso cria um turbilhão dentro de nós, e o instante de presença se dissolve. Eckhart Tolle fala sobre isso com muita clareza. Ao responder a um homem hiperativo, que buscava manter sua paz após experiências profundas de presença, Tolle não julga. Ele não diz, isso está errado ou você precisa melhorar. Ao contrário, ele acolhe a pergunta como um portal e transforma aquele dilema tão comum em um chamado à observação gentil, à consciência viva. Ele nos lembra que a questão não é tentar evitar o mundo, mas aprender a estar nele de outro modo. A diferença está em como você entra numa conversa, em como você caminha pelas ruas, em como você lida com os próprios pensamentos. Você pode viver tudo isso como alguém que reage, ou como alguém que testemunha, que observa, que está desperto. A mente hiperativa não é um inimigo. Ela é apenas uma ferramenta que foi deixada solta por tempo demais. Quando não está sob a luz da consciência, ela corre desgovernada, tenta resolver o que não precisa ser resolvido, busca o que não está faltando, foge do que não está ameaçando. E nesse frenesi nos rouba o agora. Mas há um caminho de volta. E ele não exige esforço, não exige perfeição, exige apenas presença. Estar presente não significa estar parado, imóvel ou indiferente. Significa estar inteiro, com tudo o que você é, em tudo o que você faz. Mesmo quando está em movimento, você pode ter raízes internas fincadas no agora. Mesmo quando fala com alguém, você pode manter um espaço de silêncio dentro. Mesmo quando a vida grita, você pode escutá-la sem se perder no barulho. Esse é o verdadeiro equilíbrio. Não é apagar o mundo para encontrar paz. É acender a luz da consciência no meio da vida comum. É estar no mundo sem se confundir com ele. É agir sem perder-se no fazer. É falar sem ser dominado pelas palavras. É mover-se sem sair do centro. Eckhart propõe algo simples, mas profundo: observar o impulso antes de agir. Isso muda tudo. Em vez de responder automaticamente ao desejo de falar, analise. Se pergunte, de onde isso vem? Isso é necessário agora? Há algum desconforto interno tentando se esconder por trás dessa fala? Essa pausa, esse espaço entre o estímulo e a resposta, é onde mora a sua liberdade.
O homem hiperativo da palestra queria saber como manter o silêncio interior sem se isolar. E essa é a pergunta de muitos de nós. Como conviver com o mundo, com seus convites, distrações, demandas, sem perder a presença? Como continuar aberto às experiências sem deixar que elas tomem conta do nosso ser? A resposta não está em se esconder, mas em se iluminar por dentro. E a cada vez que você se percebe sendo puxado para fora de si, respire, traga-se de volta, não com bronca, não com cobrança, mas com suavidade, como quem retorna ao lar. A presença não é um estado distante, reservado aos mestres. Ela é simples, acessível, natural. É o seu estado mais puro, antes do ruído, antes da história, antes da pressa. E quando você toca essa presença, mesmo por um instante, algo muda. Porque você começa a perceber que a verdadeira paz não depende das circunstâncias. Ela só depende da sua disposição para estar aqui. Este é um convite, um chamado para você se tornar íntimo do agora, para você habitar cada instante como quem pisa descalço no solo sagrado da própria existência. Para você transformar a sua vida não fugindo dela, mas mergulhando nela com consciência. Porque o silêncio que você busca não está na ausência de som, está na ausência de resistência. E a paz que você deseja não nasce do controle, nasce da entrega. Então, respire fundo e comece de novo. Não importa quantas vezes você se perca, sempre haverá um novo agora esperando para ser habitado. E é nesse espaço, nesse intervalo silencioso entre um pensamento e outro, entre um gesto e outro, que você reencontra a si mesmo, não como um personagem tentando se equilibrar, mas como a própria consciência, livre, aberta, viva. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle, um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! E talvez você nunca tenha pensado nisso, mas ouvir é um dos atos mais revolucionários que podemos praticar. Porque, ao escutar verdadeiramente, você desiste da necessidade de se afirmar, de convencer, de se apressar para preencher silêncios. A escuta verdadeira não é passiva, é uma presença viva. Quando você escuta com o corpo, com o coração, com o ser inteiro, algo mágico acontece. Você começa a se dissolver na experiência do outro, sem se perder de si mesmo. E esse paradoxo transforma a qualidade da relação, não só com os outros, mas com a própria vida. Eckhart Tolle convida a inverter o impulso natural da mente que quer sempre comentar, acrescentar, responder, se posicionar. Ele propõe que você apenas ouça, não por educação, nem como técnica social, mas como uma porta de entrada para a presença real. Para um espaço onde não há pressa, nem defesa, nem competição. Apenas escuta silenciosa, acolhedora, plena. Imagine o impacto disso nas suas conversas do dia a dia. Em vez de correr para contar sua versão, você respira. Em vez de preencher a pausa, você a honra. Em vez de usar as palavras como escudo, você as usa como ponte. E quando não há palavras,
você se permite simplesmente estar. Essa prática transforma a dinâmica interior, porque, ao escutar sem pressa, você se torna consciente não apenas do outro, mas de você mesmo. Você percebe como a sua mão repousa sobre o colo, como o ar toca sua pele, como seu peito se move com a respiração. Você sai da mente e entra no corpo. E esse é o segredo. Quando você ancora a atenção em algo simples e concreto, como a sensação nas mãos, você cria um espaço interno onde o pensamento não consegue se instalar. A mente, sem palco, se aquieta. E nesse silêncio corporal, você se reencontra. Pode parecer simples demais, mas é assim que o sagrado se manifesta. Nas pequenas escolhas, nos gestos silenciosos, nos segundos de presença, que interrompem a velha programação. A prática da escuta profunda não exige que você vire um monge, nem que abandone sua personalidade, seus afetos, seus desejos. Ela apenas pede que você esteja lá, inteiro, lúcido, sensível. Aos poucos, você perceberá que não precisa mais correr para ser ouvido, que o silêncio já comunica, que o olhar atento já acolhe, que o corpo presente já diz: eu estou aqui, com você. E essa nova forma de estar no mundo muda tudo. As conversas ganham qualidade, os relacionamentos se aprofundam antes mesmo de se formarem, porque você não está operando a partir do modo reativo. Você está operando a partir da consciência. E a consciência não precisa gritar. Ela não precisa vencer discussões. Ela não precisa provar nada. Ela apenas é. E nesse ser silencioso, nasce uma sabedoria que não vem dos livros, mas da presença viva, da experiência direta. Tou sugere algo sutil, mas poderoso. Sentir as mãos enquanto escuta. Pode parecer estranho à primeira vista, mas tente. Quando estiver conversando com alguém, leve suavemente sua atenção às mãos. Sinta o calor, o peso, o contato com o ambiente, sem olhar, sem mexer. Apenas sinta. Esse gesto simples faz algo extraordinário. Ele desloca sua atenção do fluxo mental para o campo do ser. E quando você está no ser, mesmo que o outro esteja na mente, você não é arrastado. Você permanece em casa, no agora. E essa é uma forma de amor, o amor da presença. O amor que escuta sem querer consertar, que observa sem julgar, que acolhe sem se impor. Se todos praticássemos isso, mesmo que por alguns minutos por dia, o mundo seria outro, mais lento, mais sensível, mais real. Porque, no fundo, todos nós estamos cansados da correria, cansados de gritar para sermos ouvidos, cansados de fingir atenção enquanto pensamos na próxima resposta, cansados de estar com os outros sem estar conosco. Mas a boa notícia é que a mudança começa em você. Não precisa esperar que o mundo mude para praticar a escuta consciente. Você pode começar agora, com quem estiver perto, mesmo que seja com silêncio. Ouvir é um presente. É dizer ao outro: sua existência me importa. Mas também é um presente para si mesmo, porque ao ouvir você se cura, você se conecta, você se lembra do que é estar verdadeiramente vivo. Não subestime o poder da escuta, nem a força de uma atenção simples, amorosa e silenciosa.
Muitas feridas emocionais foram criadas por falta de escuta, e muitas serão curadas quando alguém, enfim, escutar com o coração presente. E se esse alguém for você, então algo novo começa a florescer agora mesmo. Há momentos em que a mente parece incontrolável, em que ela narra tudo, questiona tudo, projeta futuros, revive passados e, nesse turbilhão, é fácil se sentir perdido, desconectado da simplicidade da vida, como se a existência fosse apenas um conjunto de pensamentos acelerados. Mas não é. A vida verdadeira está sempre aqui, no agora. E Eckhart Tolle nos lembra que há caminhos sutis, acessos silenciosos que nos reconectam com essa presença. Ele chama esses caminhos de portais de presença. São experiências simples, muitas vezes banais à primeira vista, mas que carregam em si o poder de suspender o tempo psicológico e nos trazer de volta ao real. Para algumas pessoas, esse portal é o contato com a natureza. A brisa que toca o rosto, o som das folhas, o cheiro da terra molhada. A natureza não tem pressa, não tem ego, não tem ambição, ela apenas é. E ao estar em contato com ela, algo dentro de nós se alinha, como se o corpo reconhecesse esse ritmo mais profundo e dissesse: é isso, é aqui que eu quero estar. Mas os portais não precisam estar do lado de fora. Eles podem estar em qualquer lugar onde a mente silencie e o corpo desperte. Observar uma xícara de chá com atenção, sentir a água caindo nas mãos durante o banho, escutar uma música sem pensar em mais nada. Tudo isso, quando feito com presença, se torna um portal. Tolle nos lembra que não é o objeto ou a atividade em si que tem o poder, mas o estado de consciência com o qual nos aproximamos dela. Ou seja, não é a folha que toca sua alma, é a sua disponibilidade em tocá-la com o ser inteiro. E isso nos liberta de uma armadilha comum, achar que precisamos estar em lugares especiais, fazer práticas complexas ou esperar um momento ideal. A verdade é que o agora já está aqui, apenas esperando que você o note. Os portais de presença são como atalhos para sair da prisão do pensamento constante. Eles não apagam a mente, mas nos colocam em um lugar onde a mente perde a centralidade, onde ela vira pano de fundo e não mais protagonista. E é nesse deslocamento que nasce a paz. É importante reconhecer quais são os seus portais. Quais são os gestos, lugares, sons, movimentos ou pausas que fazem você voltar para si? Quais experiências te lembram que você não é apenas pensamentos, mas também corpo, respiração, sensação e silêncio? Talvez seja caminhar devagar, ou cozinhar com calma, ou observar o sol ao entardecer. Não importa qual seja o seu portal. O importante é usá-lo com consciência, não como um mecanismo de fuga, mas como uma forma de retornar. E aos poucos, algo lindo acontece. Você não depende mais do portal para estar presente. Ele deixa de ser uma muleta e se transforma em uma escolha. Você aprende a trazer o estado de presença, mesmo quando não há folha, nem mar, nem música. Você aprende a estar consigo, mesmo no meio do caos. Tolle deixa claro que esses portais são bem-vindos, são preciosos, mas o objetivo maior não é colecioná-los, é se tornar presença. É fazer do seu corpo inteiro um portal ambulante, um campo de silêncio que caminha, que escuta, que toca, que vive
E a chave para isso é simples: sentir. Sinta o que suas mãos tocam. Sinta o que seus olhos veem. Sinta o que seu coração intui. Sentir é viver com a inteireza do agora. Quando você se conecta com a folha, com o chão, com a respiração, você sai da linha do tempo e entra num espaço onde tudo simplesmente é, sem esforço, sem comparação, sem drama. E nesse estado, tudo se transforma, até as tarefas mais banais. Lavar a louça vira meditação. Dirigir vira comunhão com um instante. O silêncio do quarto se torna sagrado. A espera na fila se torna um treino de presença. Você não está mais tentando escapar da vida. Está aprendendo a habitá-la por inteiro. E quando isso acontece, o mundo muda de cor. Porque o mundo que você vê é sempre um reflexo do estado de consciência em que você está. Quando você está presente, o mundo também se revela mais presente, mais vivo, mais profundo. E não é necessário compreender isso intelectualmente. Basta praticar. Basta notar os pequenos momentos em que algo em você se aquieta e confiar. Porque cada portal de presença é um lembrete de que há algo maior em você, algo que não precisa correr, nem se justificar, nem vencer, apenas ser. Você pode começar agora mesmo. Não precisa esperar o momento ideal. Basta escolher um gesto, um objeto, uma pausa e trazer sua consciência para ele. Sentir com o corpo, escutar com o coração e respirar com a alma. Estar presente não é se isolar. Não é fugir para um mosteiro, nem esperar por aquele momento perfeito de silêncio absoluto ou paz celestial. A verdadeira presença, como nos ensina Eckhart Tolle, começa exatamente onde estamos. No barulho, no trânsito, no supermercado, na pausa antes de responder alguém, no instante em que sentimos o impulso de falar mais do que ouvir. É ali, nesse território aparentemente comum e até caótico, que a consciência pode florescer. Mas para isso é preciso um gesto simples e ao mesmo tempo profundamente revolucionário: pausar, observar e respirar. Respirar com consciência é um ato de coragem neste mundo acelerado. Não porque seja difícil, mas porque exige que abramos mão do controle. Exige que paremos de correr atrás de algo e por um momento apenas sejamos. Tolle nos lembra que mesmo as interações sociais mais banais podem se tornar portais para o agora. Quando você olha nos olhos de alguém e realmente ouve, sem formular respostas, sem pressa de dizer algo, você se abre para uma dimensão que não pode ser pensada. Só pode ser sentida. E o mais bonito é que você não precisa mudar sua vida inteira para começar a viver assim. Não precisa largar o emprego, viajar para o Himalaia ou se tornar alguém zen. A única coisa que você precisa é estar aqui. Agora mesmo, enquanto ouve estas palavras, você pode notar seu corpo. Pode sentir o leve movimento do ar entrando e saindo pelas narinas. Pode perceber a energia nas mãos, nos pés, no peito. E esse simples reconhecimento já interrompe, ainda que por segundos, a corrente automática da mente. Claro, ela volta.
A mente sempre volta, mas não tem problema. Cada vez que você traz a atenção de volta, cada vez que escolhe ouvir sem julgar, respirar sem esperar nada, caminhar sem destino, você está treinando a musculatura da presença. E isso muda tudo, porque aos poucos, sem esforço forçado, você começa a perceber que há um espaço dentro de você que não se agita com o mundo. Um espaço silencioso que observa, que acolhe, que simplesmente é. É a partir desse espaço que você pode conversar sem se perder, trabalhar sem se exaurir, sentir sem se afogar. Esse espaço é sua verdadeira morada. E ele não depende de condições ideais, ele está sempre aqui, esperando que você o reconheça. E quando você o reconhece, quando repousa por instantes nesse silêncio, o mundo pode continuar barulhento, sim, mas dentro de você, algo se alinha, algo se acomoda, algo desperta. Por isso, não lute contra sua mente agitada, não tente forçar a quietude como se fosse uma meta. Em vez disso, faça da inquietação o seu professor. Use cada impulso, cada fala acelerada, cada desconforto como um lembrete para voltar. Voltar para o corpo, para a respiração, para o instante presente. Essa é a verdadeira prática espiritual. Não está nas formas, está na forma como você vive cada momento. E quando você erra, porque vai errar, apenas perceba. Sorria de si mesmo e volte de novo. Não existe fracasso nisso, existe apenas prática. Presença não é perfeição, é entrega. Entrega ao que é, sem resistência. Talvez você se surpreenda com o quanto a sua presença afeta o mundo ao redor. Talvez, ao falar menos e ouvir mais, você perceba que as pessoas relaxam na sua companhia. Talvez, ao respirar com consciência antes de reagir, você note que certas tensões simplesmente se dissolvem. Talvez, ao caminhar sem pressa, você veja detalhes da vida que antes passavam despercebidos. Esse é o milagre do agora. Ele não precisa ser procurado em outro lugar. Ele não precisa ser fabricado com esforço. Ele apenas precisa ser reconhecido. E toda vez que você para, sente, respira, você está reconhecendo a eternidade disfarçada no comum, a paz escondida no simples, a liberdade presente no instante. Então não se preocupe se você ainda fala demais, ou se a mente insiste em tomar conta. Apenas esteja disposto a perceber, a cada dia, um pouco mais presente, um pouco mais vivo, um pouco mais livre. E com o tempo, a mente vai se tornar uma companheira e não uma tirana. A fala vai se tornar ponte e não fuga. O corpo vai se tornar templo e não prisão. E você vai descobrir, sem precisar de nenhuma garantia, que a paz que você sempre buscou já estava aí o tempo todo. Silenciosa, simples, disponível. Nem todos os caminhos até o agora precisam ser silenciosos ou solenes. Às vezes, o portal mais eficaz está num gesto simples, como o segurar uma xícara quente com as duas mãos e sentir o calor penetrando a pele. Às vezes, é no contato dos pés com a terra, no cheiro da chuva chegando, ou no barulho da água escorrendo entre os dedos. Tolle nos lembra que não há um modo certo de entrar em presença,
O que há é disponibilidade para notar o que, naquele instante, pode nos puxar para dentro de nós mesmos. Esse puxar não é forçado, não é uma disciplina militar. É mais como um convite, sutil, gentil, que nos chama de volta ao corpo. E o corpo, como Tolle diz, é sempre o lugar mais confiável para recomeçar. Você pode não controlar seus pensamentos, mas pode notar suas mãos, pode sentir seus pés no chão, pode respirar consciente. A mente vai dizer que isso é pequeno demais, que não muda nada, mas experimente. Feche os olhos por alguns segundos agora mesmo. Sinta suas mãos. Respire de forma leve e profunda e apenas observe o que acontece. Talvez um silêncio surja entre os pensamentos. Talvez uma leveza. Talvez uma pequena pausa dentro do seu caos interno. E é nessa pausa que o milagre acontece. O milagre não é o fim dos pensamentos, mas o surgimento do espaço entre eles. Um espaço onde você não está tentando consertar nada, nem entender tudo. Apenas está, presente, desarmado, inteiro. A partir daí, tudo muda. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Você começa a se relacionar com a vida de um lugar mais calmo, mais lúcido, mais amoroso. E até os problemas ganham outra forma. Eles continuam lá, talvez, mas você deixa de ser engolido por eles, porque há algo em você que aprendeu a observar em vez de reagir. Esse algo é sua verdadeira natureza. Não é uma conquista, não é um prêmio por esforço. É o que você já é por trás de todas as suas histórias. E os portais de presença são as pequenas brechas por onde essa natureza pode voltar à tona. Na natureza, no toque, no som do vento, no cheiro da fruta, na pausa antes de uma resposta, no olhar atento a alguém que fala, na gratidão silenciosa por estar vivo. E o mais bonito é que ninguém precisa saber que você está praticando. É uma revolução invisível. Você está ali, na fila do mercado, no elevador, no trânsito, mas algo em você está ancorado, enraizado, sereno. E isso transforma o mundo ao seu redor, mesmo que você não perceba. É claro que haverá dias em que tudo parecerá distante de novo. Dias em que o barulho da mente vai se impor, em que o corpo vai se fechar, em que a presença vai parecer inalcançável. Mas esses dias também fazem parte. Eles não são fracassos, são lembretes de que o retorno ao agora é sempre possível, de que você não precisa estar bem o tempo todo para estar presente. Basta estar disposto. Portais de presença não são janelas místicas para uma realidade paralela. São frestas no cotidiano, espaços entre um pensamento e outro, entre uma emoção e outra, onde você pode pousar, descansar, sentir. E a cada vez que você entra por essas frestas, mesmo que por poucos segundos, você fortalece esse caminho. Você o torna mais acessível, mais natural, mais seu. Não é preciso transformar sua vida inteira de uma vez. Comece com uma folha, com o som da água, com o calor do sol no rosto, com a textura da sua roupa contra a pele, com um café tomado com atenção. Tudo isso é prática. Tudo isso é meditação disfarçada de vida comum. Tudo isso é espiritualidade viva. E quando você menos esperar, a presença não será mais algo que você tenta alcançar, mas algo que o habita, que o guia, que o sustenta. Então, siga explorando seus portais. Permita-se errar. Permita-se esquecer. Mas, acima de tudo, permita-se voltar. Voltar quantas vezes forem necessárias. Sem culpa, sem pressa, com respeito ao seu ritmo. Porque a jornada para o agora
não é uma linha reta. É uma dança. E nessa dança, cada passo, até os tropeços, faz parte do retorno ao que sempre esteve aqui. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que também precisa ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e junte-se à nossa comunidade. Comente sua história. Às vezes, ela pode ajudar muitos que estão passando pelo mesmo que você.